Fala galera, achei que ia ficar um tempinho a mais longe de vocês, mas já vamos tocar ficha e vamos emendar esse ano com o ano que vem direto com conteúdo para vocês aí sobre química. Nesse nosso encontro de hoje eu vou comentar e resolver as questões relativas à prova para o ingresso no curso de medicina do Sistema ACAF que ocorreu ontem, no domingo. Esse ingresso, então, é relativo ao verão de 2021, ok? Vamos, então, resolver essa prova específica de química. Então, específico, antes de começar as questões, há um texto que fala sobre dureza da água. Vamos ao texto. Dureza da água é a propriedade relacionada com a concentração de íons de determinados minerais, principalmente sais de cálcio e magnésio, dissolvidos na água. No Brasil, a portaria número 2.914, de 14 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, estabelece como valor máximo permitido 500 mg por litro de concentração total de cálcio e magnésio para que a água seja admitida como potássio. Show de bola! Uma água é considerada muito dura quando apresenta uma concentração de carbonato de cálcio superior a 180 partes por milhão, dura de 120 a 180, moderadamente dura de 60 a 120 e macia quando é menor do que 60 partes por milhão, segundo a OMS. Para abrandar, eliminar ou diminuir uma água considerada dura, um dos métodos utilizados é a desmineralização, onde são removidos os sais da água mediante uma troca iônica. Então, a gente fala que a água é dura quando ela tiver um excesso, especialmente de cálcio e magnésio, podendo ser outros cátions. Então, a gente precisa remover esses cátions. Por isso que um dos processos é chamada troca iônica. O processo utiliza resinas sintéticas, permutadoras, trocadoras de íons, onde os íons catiônicos da água são substituídos por íons sódio ou hidrogênio, formando sais solúveis ou ácidos como os produtos do processo. Tranquilo? Antes de eu falar especificamente sobre a questão, qual a implicação dessa água dura, dessa água rica em sais dissolvidos, especialmente sais de cálcio e magnésio? Então, essa água é dura porque ela tem esse excesso de sais. E esses excessos de sais, eles vão se acumular dentro das tubulações. O que pode acontecer se um sal se acumular no interior de uma tubulação? O mais óbvio é o entupimento. Se essa tubulação for metálica, ela pode sofrer o quê? Oxidação. Uma das características dessa água dura é que alimentos, especialmente vegetais, eles endurecem ao invés de amolecerem quando imersos nessa água com alto teor salino. E uma outra característica da água dura é que ela também pode tornar o sabão incapaz de fazer espuma. A gente viveu aqui em Itajaí agora o rompimento de uma barragem que impedia que a água do mar adentrasse e para dentro do rio de captação da nossa água de abastecimento. E aí essa barragem se rompeu e a água do mar, que é uma água rica em sais, invadiu a captação e a gente percebia no banheiro que quando ia se ensaboar, havia pouca formação de espuma. Então essa água dura é uma água especialmente controlada, especialmente também em processos industriais, porque o seu acúmulo pode fazer a oxidação da tubulação, pode causar o entupimento, a corrosão de peças. Alimentos não são aconselháveis serem tratados com essa água e os sabões ficam incapacitados parcialmente de produzir espuma. Fechou? Isso é só um adendo, um complemento em relação ao texto que a questão do vestibular trazia, dando valores de referência para classificar a água como muito dura, moderadamente dura, dura e macia. Questão número 36. O mol é o nome da unidade de base do Sistema Internacional de Unidades para Grandezas de Quantidade de Substâncias. Então, o mol é a grandeza
e a sua unidade é o mol. O que o mol representa no sistema internacional? O mol no sistema internacional, a gente trabalha muito isso no primeiro ano do ensino médio, representa quantidade. O seu uso é comum para simplificar representações de proporções químicas e no cálculo de concentrações de substância. A definição atual de mol, que entrou em vigor a partir de 20 de maio de 2019, diz que mol, com letra maiúscula, cujo símbolo é mol, com letra minúscula, é a unidade do Sistema Internacional da quantidade de uma substância. O mol contém exatamente 6,0222 vezes 10 na 23 unidades elementares. Esse número é o valor numérico fixado para a constante de Avogadro quando expresso em mol na menos 1 e é chamado de número de Avogadro. Fechou? Então, quando a gente fala em mol no primeiro ano, olha lá, quando a gente fala em mol, a gente pede que vocês lembrem de dois números associados à palavra mol. O primeiro é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23 unidades. E o volume que um mol de qualquer gás ocupa, estando ele na CNTP, é 22,4 litros. Tranquilo? Então, percebe que o texto base do vestibular trouxe informações sobre a dureza da água. A questão número 36, ela antecede a pergunta, dando a definição no Sistema Internacional do que representa o mol. São feitas as seguintes considerações. Então, considerar gases na CNTP. Quando eu leio isso, eu já sei que um mol de qualquer gás, estando ele a 0 graus Celsius e 1 atm, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Alternativa número 1. Na ionização de 98 gramas de ácido sulfúrico são formados 2 mols de cátion hidrogênio. Molezinha, vamos lá. Alternativa. Questão número 1. Ácido sulfúrico H2SO4, o ácido mais comum que a gente tem no ensino médio. E um dos mais comuns e mais amplamente utilizados no planeta Terra. O que acontece quando esse ácido é colocado em água? Ele vai se ionizar, ou seja, ele vai separar 2H+, mais SO4, 2-. Então, percebe que ele fala a ionização de 98 gramas de ácido sulfúrico. Aqui ele está falando o que, então? Da massa. São formados 2 mol de cátion hidrogênio. Aqui ele está falando o quê? De mol. Aqui eu já tenho 2 mol, né? Olha lá. Resta eu saber se a massa molar do ácido sulfúrico corresponde àquele 98 gramas. Vamos lá, hidrogênio, massa 1 vezes 2, 2. Enxofre, massa 32. Oxigênio, massa 16. 16 vezes 4, 64. Somando tudo, 98 gramas é 1 mol. Então, realmente, 98 gramas de ácido sulfúrico, quando ionizado, vão originar 2 mol de cátion hidrogênio, que é o cátion hidrogênio, é o H+. Alternativa 01, correta. A dissociação de 2 mol de carbonato de sódio, vamos lá então, vamos colocar aqui, alternativa número 2. Carbonato é CO3. E a gente lembra que o carbonato é um cátion bivalente. Carbonato de sódio, você coloca aqui sódio, Na. O sódio família 1A tem carga mais 1. Como é que eu monto a fórmula do composto iônico? A carga de um é o número de átomos do outro. Então, a fórmula do carbonato de sódio é o quê? Na2CO3. A dissociação de 2 mol de carbonato de sódio origina 1,204 vezes 10 na 24 cátions sódio. Vamos colocar aqui. Vamos fazer então a dissociação. Vamos colocar esse sal em água. Eu vou ter aqui o quê? 2Na+, mais CO3, 2-. Fechou? Então, vamos lá. 1 mol de carbonato de sódio origina 2 mol de cátion sódio. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 2 mol de carbonato de sódio vai gerar, então, o dobro. 4 mol de cátion de sódio.
Vamos ver se gera aquele número lá, então. Quanto que ele botou que era constante que é Avogadro? 6,022 vezes 10 na 23. Como eu vi que serão gerados 4 mol, basta multiplicar por 4. Então, vai dar aqui o quê? 88,024 vezes 10 na 23. Vamos passar a notação científica. 2,4088 vezes 10 na 24. Cátion sódio. Ele botou o que lá? 1,204. Está errada a número 2. Vamos apagar aqui para dar um espacinho para a gente fazer, então. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, pessoal. Paciência. Aí, devia ter uma borracha gigantesca aqui, mas não tem. Então, vamos fazer a borracha aqui assim, aí apagando como se fosse o caderno. Fechou. Vamos para a próxima, então. 56 litros de gás carbônico. Em 56 litros de gás carbônico existem 4,516 vezes 10 na 24 átomos totais. Vamos fazer um completinho aqui. Ó. Então, vou fazer aqui, ó, CO2. Vamos lá. Ó. 1 mol de CO2, qual que é a massa molar do CO2? Vamos lá, então. Então, eu tenho o carbono tem massa quanto? 12 e o oxigênio tem massa 16. 16 vezes 2, 32. Eu vou ter o que aqui, então? 44. Então, 1 mol de gás carbônico corresponde a 44 gramas. 1 mol de qualquer gás na CNTP corresponde o que? A 22,4 litros. 1 mol de qualquer substância corresponde a 6,022 vezes 10 na 23 moléculas. Cada molécula de CO2 tem 3 átomos. Cada molécula de CO2 tem 3 átomos. Então, se eu tenho 6,022 vezes 10 na 23 moléculas, o número total de átomos será o triplo desse número. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou fazer vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 22, 66. Vezes 10 na 23. Que depois eu acerto para 1,8066 vezes 10 na 24. O que é que o exercício falou? Falou que 56 litros de gás. Então, eu vou aqui embaixo e vou escrever aqui, ó, 56 litros de gás. Vai originar quantos átomos? Então, eu vou fazer 56 vezes esse número e depois eu vou dividi-lo por 22,4. Se 22,4 litros contém 18,066 vezes 10 na 23 átomos, então 56 litros conterão X átomos. Deixa eu botar aqui 18,066 vezes 56 igual, esse número eu vou então dividir por 22,7, não, 22, onde é que está aqui? Dividir por 22,4 igual a... desculpa, pessoal, errei aqui. 18,066 multiplicado por 56 igual, esse número eu vou dividir por 22,4. Eu vou ter então aqui, a minha resposta vai dar 45,165 vezes 10 na 23, que em notação científica virará 4,5165 vezes 10 na 24. Vamos ver aqui, 4,56 vezes 10 na 24. A terceira também está correta. Finalmente, a quarta. Na reação de 36,5 gramas de ácido clorídrico com 80 gramas de hidróxido de sódio são formados 2 mol de água. Vamos lá, a reaçãozinha mais elementar que tem de neutralização, né? Então, eu tenho HCl mais o NaOH. Aqui eu vou produzir o quê? O NaCl mais H2O. Já está balanceada.
já está balanceada. Vamos lá, HCl, H1, Cl 35,5, aqui eu vou ter o quê? 36,5 gramas é a massa molar. NaOH, Na 23, O16, H1, somando tudo 40 gramas. Isso vai produzir o quê? Isso vai produzir 1 mol de água. O exercício fala que foram pegos o quê? 36,5 gramas de ácido clorídrico com 80 gramas e produzindo 2 mol. Isso é uma reaçãozinha que tem um reagente em excesso e um reagente limitando. Se você olhar pela soda cáustica, você vai ver que tem o dobro da quantidade referência. Porém, a quantidade de ácido clorídrico é a quantidade de referência. Então, eu não vou me basear pela soda cáustica que está com o dobro. Eu vou me basear pelo ácido clorídrico que está com a quantidade estequiométrica exata. Então, eu vou ter o quê? Eu não vou ter a formação de 2 mol de água. Eu vou ter a formação de apenas 1 mol. Alternativa errada também aqui. Então, certas a 1 e a 3. Alternativa certa, letra C. Fechou? Vamos para a próxima. Na determinação da dureza de uma água foram consumidos 10,2 ml de EDTA, 0,01 mol por litro em 100 ml de uma amostra. O EDTA é um quelante, é uma molécula que se liga aos cátions, especialmente ao cálcio e ao magnésio. Então você tinha uma amostra de 100 ml dessa água e você quer ver o grau de dureza dela. Então você vai ver quanto que vai ser consumido de EDTA. E aí eu vou ter, então, uma referência de quanto eu tinha, nesse caso, de carbonato de cálcio nessa água. Isso, então, é uma titulação, né? Então, dica, a titulação do cálcio 2+, pelo EDTA possui estequiometria de 1 para 1. Então, se eu consumir 1 mol de EDTA, é porque na minha solução tinha 1 mol de cálcio bivalente. Se eu consumir 0,2 mols de EDTA, é porque eu tinha na solução 0,02 mols de cálcio bivalente. Então, o exercício me deu uma dica que o consumo estequiométrico é de 1 para 1. Então, basta eu saber quanto é que eu tenho de EDTA, que eu vou saber quanto é que eu tenho de carbonato de cálcio. Vamos ver ali, ó. O sal em questão é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que ele vai se ionizar em Ca2+, mais CO3, 2-. Então, o enunciado falou que o que eu consegui de EDTA é na proporção de 1 para 1 para cálcio. E o cálcio também é na mesma proporção de 1 para 1 com o carbonato de cálcio. Então, se eu tiver 1 mol de carbonato de cálcio, eu vou originar 1 mol de cálcio 2+ e 1 mol de carbonato 2-. Se eu tiver 0,2 mols de carbonato de cálcio, eu vou originar 0,2 mols de cálcio 2+ e 0,2 mols de carbonato 2-. Vamos ver quanto é que eu tinha lá. Então, deixa eu ver aqui. Ó, o EDTA, vamos pegar aqui, EDTA, ele era 0,01 mol em 1 litro. 0,01 mol por litro. Eu consumi dessa solução 0,01 mol por litro 10,2 ml. Então, se eu tenho 0,01 mol em 1 litro, quanto é que eu vou ter em 10,2 ml? 10,2 ml corresponde a 0,0102 litros. Eu vou ter o que aqui então? X. Fechou? X é igual. Simplesmente eu vou acrescentar o quê? 2 casas aquele número que é 0,0102. Então vai dar a resposta 0,123 mol. Pessoal, então olha só, 10,2 ml de uma solução de EDTA a 0,01 mol por litro corresponde à presença lá dentro de 0,00102 mol de
EDTA. O exercício falou que a dica do exercício é que a titulação do EDTA pelo cálcio é 1 para 1. Então, eu tenho a mesma quantidade de cálcio 2+. E eu acabei de fazer ali em cima a dissociação, eu vou ter a mesma concentração do que? De carbonato. Porque ele quer saber qual é a porcentagem ali em ppm de carbonato. Então, eu tenho de carbonato 0,00102 mol. Quanto que é um mol do carbonato? Vamos mudar a cor aqui. Cálcio, massa 40, carbono, massa 12, oxigênio, massa 16. 16 vezes 3, 48. Quem faz bastante exercício já está descolado, sabendo que a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas para cada mol. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, e eu vou multiplicar por 100 gramas, para ver quantos gramas eu tenho lá dentro de carbonato de cálcio. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou novamente tirar esses dois zeros por esses dois aqui. Então, x vai ser igual ao quê? 102 gramas de carbonato. Eu tenho isso em 100 ml de solução. Mas como essa solução ela é muito diluída, então eu posso considerar que esses 100 ml de solução correspondem a 100 gramas de solução. Tranquilo? Então, olha só. Se eu tenho 0,0102 para 100, quanto é que eu teria para 1 milhão? E aí eu vou ter a minha parte por milhão. Tranquilo? Vamos ver aqui então agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou descontar esses dois zeros com esses dois. E eu vou reduzir então aqui 4 zeros desse número. 1, 2, 3, 4. X é igual a 102 ppm. Aí eu já copiei lá denunciado. Vamos considerar. Como é que você classifica uma solução que tem 102 ppm de carbonato de cálcio? Ela é, vamos dizer, ela é muito dura acima de 180. Ela é dura de 120 a 180. Ela é moderadamente dura de 60 a 120, como deu 102. Então, essa água nossa será o quê? Moderadamente dura. Tranquilo? Sigamos em frente. Questão número 38. A análise de uma água industrial indicou a presença de 0,01 mol por litro de sulfato de cálcio. Deixa eu marcar aqui embaixo aqui então. Eu vou colocar aqui sulfato de cálcio na concentração de 0,01 mol por litro. E 0,005 mol por litro de sulfato de sódio. Então, eu vou colocar aqui Na2SO4 0,005 mol por litro. A temperatura de 25 graus Celsius. Para eliminar os cátions cálcio 2+, e sódio+, desta água foi utilizada uma resina de troca iônica em que os cátions são substituídos por H+, na proporção de 1 para 1. Qual será o pOH dessa água após o processo de troca iônica, dado o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30? Vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui, ó. O sulfato de cálcio vai se dissociar em Ca2+, SO4 2-. O sulfato de sódio vai se dissociar em 2Na+, mais SO4 2-. Então, aqui a proporção é de, para cada mol de sulfato de cálcio, eu gero 1 mol de íons de cálcio. Então, aqui eu vou ter 0,01 mol por litro também de íon de cálcio. Para o sulfato de cálcio, para cada 1 mol de sulfato de cálcio, eu vou gerar o dobro de íons de sódio, sulfato de sódio, desculpa.
Então, 0,005 mol por litro de sulfato de sódio vão originar o dobro, que também vai ser, multiplicando por 2, 0,010, 0,01 mol por litro. Então, pessoal, olha só, eu vou ter o que ali? Eu vou ter, então, 0,01 mol por litro de cálcio 2+, e eu vou ter 0,01 mol por litro de sódio mais. Ele falou que esses cátions vão ser trocados na proporção de 1 para 1 com íons H+. Então, a minha solução vai ter quanto? A minha solução vai ter 0,02 mol por litro de cátions, cálcio e sódio, que serão substituídos em quantidades equimolares de íons H+. Então, essa vai ser a minha concentração de H+ na solução. E a gente sabe então o que? A gente sabe que o pH é menos o logaritmo da concentração de H+. O pH vai ser igual ao quê? Menos o logaritmo de uma solução que vai ter 0,02 mol por litro. Então, o pH vai ser igual ao quê? Menos o logaritmo de 2 vezes 10 na menos 2. O que eu faço com um produto? Transformo numa soma. Então, eu vou deixar o menos para trás aqui. Tá? Eu vou ter, então, o quê? O logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10 elevado a menos 2. O log de 2, a gente já viu no exercício que é 0,3. Quem é o expoente passa para frente. Eu vou ter menos 2 vezes o log de 10. O log de 10 é 1. Menos 2 vezes 1 vai dar o quê? Menos 2. Então, eu vou ter aqui menos 1,7. Como era o cologaritmo, eu vou acertar dando que o pH dessa solução vai ser igual a 1,7. Mas o exercício pede o pOH. E a gente sabe que são escalas complementares. Então, pH mais pOH é igual a 14. Então, o pOH vai ser igual a 14, menos o pH que deu 1,7. O pOH será igual a 12,3. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Vamos lá então para a próxima. 39. Diversos processos químicos utilizam atualmente catalisadores com o objetivo de tornar o processo mais vantajoso economicamente. Catalisadores atuam em processo químico sem serem consumidos. Com relação aos catalisadores, são feitas as seguintes afirmações. O catalisador aumenta ou diminui a velocidade de uma reação química, modificando o seu equilíbrio. Regrinha básica que a gente sabe é que o catalisador ele não altera o equilíbrio químico. Tá? O catalisador ele não desloca, não altera o equilíbrio químico. Número 2. A energia, vamos para aquele gráfico lá do segundo ano, que todo mundo sabe, né? Então, eu tenho uma reação, por exemplo, uma reação exotérmica. Aqui eu tenho a energia de ativação, ela aconteceu, a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Eu fui lá e meti um catalisador, eu vou fazer então, deixa eu pegar aqui, eu vou ter uma segunda curva menor, com menor energia de ativação. Então, alternativa número 2. A energia de ativação de uma reação química aumenta com a presença de um inibidor. Um catalisador negativo, né? Então, ele ao invés de acelerar, ele retarda. Então, se eu tenho um inibidor, eu vou ter, então, a energia de ativação ela vai aumentar, diminuindo a velocidade da reação. 0,2, correta. A catálise homogênea ocorre quando o catalisador está na mesma fase dos reagentes de um processo químico, no mesmo estado físico. Então, essa é uma catálise homogênea. Então, reagentes estão na mesma fase do catalisador. Certo também a número 3. Assim, todo mundo é sólido e o catalisador
Desculpa, todos os reagentes são gasosos e o catalisador é um sólido. Então, é uma catálise heterogênea. Número 4. Em reações reversíveis, a velocidade da reação direta será aumentada pelo catalisador, enquanto a velocidade da reação inversa não sofre alteração. Eu costumo fazer assim no segundo ano aqui, ó. Vamos dizer assim, ó. Ó, setinha dupla, reação reversível, equilíbrio químico. Quando você tem um catalisador, a gente faz assim geralmente. Quer dizer o quê? De maneira só para explicar para vocês. Que o catalisador deixa a reação, ele fornece para a reação um caminho alternativo. Só que esse caminho é, vamos dizer assim, ó, eu digo para tu ir de Itajaí a Floripa. Eu te dou um caminho para tu ires lá. Eu te dou um caminho mais rápido. Pessoal, se esse caminho para ir é o mesmo caminho para voltar. Então, o catalisador, ele altera tanto a velocidade da reação direta quanto da inversa. Por isso que ele não desloca o equilíbrio químico. Ele não modifica o equilíbrio químico. Última, a adição de um catalisador a uma reação química não altera a variação de entalpia do sistema. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho a entalpia dos reagentes, aqui eu tenho a entalpia do produto. Aqui eu tenho quem? O ΔH. Então, se a reação libera 100 kJ, com catalisador ela vai liberar o quê? 100 kJ, só que de maneira mais rápida. Então, a adição de um catalisador a uma reação química não altera a variação de entalpia do sistema, não altera o ΔH. Também está correta a número 5, certas a 2, a 3 e a 5. Onde está isso? 2, 3, 5. Alternativa certa, letra A. Questão 40. Ufa, vamos lá. Em relação aos compostos apresentados abaixo, todos à mesma temperatura, utilizando a letra S para representar a solubilidade dos sais em mol por litro. Assinale a alternativa que representa KPS. Pessoal, eu vou pegar o primeiro aqui assim, ó. KPS é um equilíbrio químico que acontece com solutos de baixa solubilidade, em que vai acontecer um equilíbrio. Vou fazer aqui assim, ó. Vou pegar um copo e vou colocar água, por exemplo, e aqui eu tenho o corpo de fundo. Se tem o corpo de fundo avantajado, é porque geralmente a solubilidade desse sal é baixa. Então eu vou ter esse soluto aqui dissolvido em água e uma parte no corpo de fundo. Eu vou ter um equilíbrio entre o corpo de fundo passando para a solução e a solução voltando para o corpo de fundo. Então, eu vou ter, por exemplo, o primeiro ali, ó, letra A. Eu vou ter o cloreto de cálcio, que é o CaCl2, que vai estar no estado o quê? Sólido, é o corpo de fundo. Ele vai estabelecer um equilíbrio com os seus íons em solução, que vai ser o cálcio 2+, em solução aquosa, mais 2Cl- também em solução aquosa. Então, lembra que o KPS toda a constante de equilíbrio químico é produto sobre o reagente. Nesse caso, o reagente, como está no estado sólido e não sofre alteração na sua concentração em mol por litro, é constante, então eu vou tirar. E vai ter apenas o produto de solubilidade dos íons dissolvidos na solução. O que ele falou para mim? Ele falou que a solubilidade desse sal aqui, ó, é S. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, se aqui é S, aqui também é S e aqui vai ser 2S. Para esse caso, o KPS vai ser igual ao quê? Concentração de cálcio 2+ elevado a 1 vezes concentração de cloreto elevado ao quadrado. Vamos substituir então ali a concentração de cálcio por S elevado a 1 e a de cloreto, que é 2S elevado ao quadrado. Eu vou ter o quê? Então, eu vou ter S vezes 2S ao quadrado, eu vou ter 4S ao quadrado. Multiplicando tudo, eu vou ter 4S ao cubo. E ali ele deu 4S na quinta. Errado. Vamos para a letra B. Eu tenho o carbonato de cálcio. Ó, eu tenho, então, CaCO3, que vai fazer o quê? Ca2+, CO3, 2, opa, apagar ali, CO3, 2 menos. Fechou? Novamente, ele me disse o quê? Ele me disse que, opa, feio aqui,
Ele me disse que... Uta! Problema na mão? Olha lá, ele me disse o quê? Ele disse que a solubilidade do carbonato de cálcio é S. Então, como é 1 para 1 para 1, aqui eu vou ter S, aqui eu vou ter S. Então, eu vou ter o que aqui? Na verdade, eu vou ter S elevado a 1 multiplicado por S também elevado a 1. Eu vou ter o que então? S ao quadrado. Fechou? Eu vou ter S ao quadrado e não 2S ao quadrado. Errada a letra B. Letra C. Eu tenho então Ag2 cromato de prata CrO4. Vamos fazer a dissociação dele. Eu vou ter o que aqui? 2Ag mais CrO4 2 menos. Vamos lá. Se aqui eu tinha S, aqui eu tenho 2S e aqui eu tenho o quê? S. Então, eu vou ter o que aqui? 2S elevado ao quadrado multiplicado por S elevado a 1. O que eu vou ter aqui, então? 2S ao quadrado, eu vou ter 4S ao quadrado multiplicado por S, eu vou ter 4S ao cubo. Então, o KPS dele vai ser 4S ao cubo, letra C, tá certo. Fechou? Vamos ver o que está errado na letra D. Então, eu vou ter na letra D, vamos fazer bem rapidinho assim como deve ser feito. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 3Ca mais 2. Eu tenho 3Ca2 mais o quê? Eu tenho 2PO4 3 menos. Então, se eu tenho 3 aqui, é porque eu vou ter 3S. Se eu tenho 2 aqui, é porque eu vou ter 2S. E aí eu vou ter que pegar esse 3S e elevar o quê? Ao cubo, multiplicado por esse 2S elevado ao quadrado. 3S ao cubo, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27S ao cubo, multiplicado por 2 vezes 2, 4S ao quadrado. 4 vezes 7, 28, vai 2. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Eu vou ter 108S na quinta, e não 36. Confirmou, então, a letra C como sendo a alternativa correta, relacionando, então, o produto de solubilidade, que quando a gente vê isso no segundo ano, é a última constante de equilíbrio. A gente já tinha visto Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, e aí a gente chega no KPS. Fechou? Finalmente a minha questão de orgânica. Finalmente a minha questão de orgânica, que costuma ser a mais legal, a mais gostosinha, a mais fácil de resolver. O resveratrol é um polifenol, já está aqui, né? É um polifenol encontrado nas sementes de uvas, no vinho tinto e na pele do amendoim. O resveratrol favorece a produção pelo fígado do HDL, que é o colesterol bom, High Density Lipoprotein, ok? E a redução do LDL, que é o Low Density Lipoprotein, que é o colesterol ruim, e ainda impede a oxidação do LDL circundante. Tem, assim, importância na redução do risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto do músculo cardíaco, que é o miocárdio. Está aí a molécula do resveratrol. Fechou? Com relação a ela, são feitas as seguintes alternativas. Apresenta apenas carbonos insaturados em sua estrutura. Carbono insaturado é aquele carbono que faz ou uma dupla, ou duas duplas, ou uma tripla. Fechou? Então, se você olhar núcleo aromático, só tem carbono insaturado. E aqui eu tenho um outro e um outro, então realmente essa molécula ela só apresenta carbonos insaturados. Possui as funções químicas fenol e álcool. Para ser um álcool, eu tenho que ter o quê? O OH ligado a um carbono saturado. Esse OH aqui ligado ao núcleo aromático, fenol. Esse outro OH ligado ao núcleo aromático, outro fenol. Esse, finalmente, o último OH ligado a um outro fenol, a núcleo aromático, realmente é a terceira hidroxila fenólica.
Por isso que o enunciado fala que ele é um polifenol. Então eu não tenho álcool nela, né? Eu só tenho o quê? Eu só tenho a função fenol. Todos os carbonos possuem hibridização sp2. sp2 é o carbono que faz uma dupla e duas simples. Simples. Repara que todos eles são carbonos sp2. Todos eles fazem uma dupla e duas simples. Possui 5 carbonos terciários. Se você olhar, quando você tem um ciclo, tá? Quando você tem um ciclo, isso aqui é uma pegadinha, quando a gente começa a faculdade de Química, a gente faz o núcleo aromático assim, ó, na faculdade de Química, ó. Tá? Você vai lá e faz o núcleo aromático e você faz assim, bem bonitinho. Quando você acaba a faculdade, faz assim, ó. Entendeu? Você começa todo, no final você faz assim, ó. E vai tudo e sai o núcleo aromático. Quando você tem um composto cíclico assim, sem ser ramificado, então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, que está preso nesse, que está preso nesse. Esse está preso em 2, esse em 2, esse em 2. Então todo mundo é secundário. Todo mundo no núcleo aromático é secundário. Fechou? Quando ele vai ramificar, ele vai se ligar, então aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Então eu tenho aqui no núcleo aromático, ó, esse, todos são secundários. Quando esse aqui se ligou nesse, esse carbono aqui, ele virou o que agora? Terciário. Esse aqui fez uma dupla, se ligou a outro carbono. Então ele também é secundário. E esse aqui acabou se ligando o quê? Novamente a outro. Então, na verdade, pessoal, os únicos 2 carbonos terciários são os que estão ramificando no núcleo aromático, né? Estão fazendo a interligação entre os 2 núcleos. A gente fala que esse aqui é um composto aromático polinuclear de núcleos isolados, porque os núcleos não são condensados, eles não têm carbonos em comum aos 2 núcleos, tá? Então ele não tem 5 carbonos terciários, ele tem apenas 2 carbonos terciários. Deixa eu conferir aqui. Secundário, 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 secundário. Terciário, secundário, secundário, terciário. E todo o resto aqui é secundário. Fechou? A 1 e a 3 estão corretas. Alternativa, letra A. E, finalmente, a última questão. Essa tabelinha verde eu coloquei para ajudar vocês na resolução, mas ela não constava, né? Com relação ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição dos compostos orgânicos, são feitas as seguintes afirmações. Número 1. Ácido carboxílico possui ponto de ebulição maior do que cetona com a mesma massa molecular semelhante devido à formação de ligações intramoleculares do tipo ligações de hidrogênio entre as moléculas. Vou colocar aqui um ácido. CH3, C, dupla O, OH. Vou colocar aqui uma acetona. CH3, C, dupla O, CH3. Um ácido é uma molécula polar, uma acetona também é uma molécula polar. Porém, um ácido ele apresenta o hidrogênio preso diretamente ao oxigênio. Quando o H está preso ao F, ao O ou ao N, essa molécula ela faz então o quê? Ligações de hidrogênio. Se você pegar essa molécula aqui de propanona, que é uma cetona, foi o que ele botou lá? É cetona? Cetona, ela vai ser polar, mas ela não faz ligações de hidrogênio. Então, ela faz a interação do tipo dipolo-dipolo, ou também chamada dipolo permanente. O grande erro nessa questão é que dipolo-dipolo, dipolo permanente, Van der Waals, dispersão de London, ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, força de Van der Waals, seja lá qual é a denominação que você usa ou está acostumado a falar, são forças intermoleculares. Elas atuam prendendo as moléculas e não dentro da molécula. Uma ligação intramolecular, como está aqui, ó, é a ligação covalente. A ligação covalente ela é dentro da molécula, ela está unindo os átomos. Quando uma molécula puxa a outra, e aí eu tenho, quanto mais forte for essa interação, maior é o ponto de ebulição e difusão, eu estou diante de uma força intermolecular e não intramolecular. 2. A temperatura de difusão e ebulição em alcanos lineares aumenta com o aumento de sua massa molecular. Vou colocar aqui no ladinho aqui. Cadê minha ponta? Está aqui, ó. Propano, butano, pentano,
hexano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, heptano, propano, butano, pentano, hexano e heptano. Se eu perguntar para vocês qual deles tem o maior ponto de ebulição, isso a gente trabalha muito no ensino no terceirão. Quanto maior for a cadeia carbônica, maior é o ponto de ebulição. Então, a 2 fala o quê? A temperatura de fusão e ebulição em alcanos lineares, que são os normais, de cadeia normal em linha, aumenta com o aumento da massa molecular. Ou seja, quanto maior é a massa molecular, é porque mais carbonos eu tenho na cadeia. Então, a 0,2 está o quê? Correta. 0,3. O aumento das ramificações de um composto orgânico diminui sua temperatura de ebulição e de fusão. Eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui um pouquinho, peraí. Aí, vamos lá então, pessoal. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar o hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar uma outra molécula de hexano. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos colocar uma molécula, deixa eu ver aqui. 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um radical metil aqui em cima, aqui eu tenho um radical metil aqui embaixo. Então, essa molécula é 2,3 de metil butano. Então, eu estou comparando o hexano e o 2,3 de metil butano, que são isoméricas, são isômeras de cadeia. O primeiro tem cadeia normal, o segundo tem cadeia ramificada. Agora eu vou pegar essa molécula aqui, pessoal, e vou aproximar de uma outra molécula idêntica a ela. Olha só aqui. A gente está falando que ponto de ebulição e ponto de fusão, um dos critérios para ele é a força intermolecular. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, essa molécula de cima, ó, uma atraindo a outra. Olha lá, eu estou pintando em amarelo para que vocês visualizem a área de atração que haverá entre essas duas moléculas. Agora eu vou pintar aqui no segundo caso, olha a área, aqui a ramificação atrapalha, aqui também vem e vem para cá. Pergunto para vocês, quando você tem uma cadeia normal ou linear e uma cadeia ramificada, em qual delas é mais fácil a aproximação? Na linear ou na ramificada? Ademir, a linear eu permito uma aproximação mais fácil. Então, compostos isômeros de cadeia. No caso, apresenta a mesma massa molecular, a mesma massa molar, mas um é de cadeia normal, o outro de cadeia ramificada. O de cadeia ramificada terá ponto de ebulição e fusão menor, porque haverá maior dificuldade em aproximação das suas cadeias. Então, o aumento das ramificações de um composto orgânico diminui a sua temperatura de ebulição e fusão. A 3 também está correta. Fechou? Na função haletos orgânicos, os fluoretos possuem maior temperatura de fusão do que os brometos. Agora, olha essa tabelinha aqui, ó. Eu tenho aqui, tá vendo, ó? Eu tenho aqui o radical metil, o radical etil, o radical propil e o radical, o isopropil, o N-propil e o N-butil. Tranquilo? Aí aqui eu vou ligar nele aqui, ó. Eu tenho que ligar, ou eu vou ligar o H, ou eu vou ligar o F, ou eu vou ligar o Cl, ou eu vou ligar o Br, ou eu vou ligar o I. Percebe? Aqui eu tenho ponto de ebulição. Se ligar o H, o ponto de ebulição é menos 161. Se ligar o flúor, menos 78,4. Se ligar o cloro, menos 24,2. Se ligar o bromo, 3,6 graus Celsius. Se ligar o iodo, 42,4 graus Celsius. Os haletos orgânicos, quanto maior é a massa molar do halogênio, maior é o ponto de ebulição da molécula. Então, percebe que, se você pegar a tabela periódica, vai estar aqui assim, né? Ó, eu vou ter aqui flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. São os principais, né? O astato é artificial e radioativo, não participa. Então, percebe que do flúor em direção ao iodo há um aumento da massa molar. Então, esse aumento da massa molar faz com que os halogênios, os haletos orgânicos que tenham iodo, tenham um ponto de ebulição maior do que o correspondente com bromo
que é maior do que o correspondente com cloro, que é maior do que o correspondente com flúor. Então o enunciado fala o quê? Que os haletos orgânicos com flúor têm maior, não, os com flúor têm menor temperatura de fusão e ebulição do que os com brometo, do que os com cloro, os cloro menos do que o com brometo e o brometo menos que o iodeto. E aqui você percebe, né? Olha só, eu estou de cima para baixo aumentando a cadeia, com 1, 2, 3 e 4 carbonos. Percebe que o ponto de ebulição vai aumentando. Percebe que o ponto de ebulição vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, a tabelinha me mostra o quê? Que conforme aumenta a cadeia, aumenta o ponto de ebulição. Que conforme eu vou indo do cloro em direção ao iodo, também aumenta o ponto de ebulição. Então, alternativas corretas apenas a 2 e a 3. Resposta final, letra C. A gente demorou bastante, mas é uma revisão aula dos conceitos básicos que envolvem a química. Espero ter sido o mais claro possível. Um grande abraço, galera. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aula, professor Ademir. Pensando no que eu vou fazer para a gente manter o canal ativo e nas ideias mirabolantes que ainda virão para esse final de ano e começo do ano que vem. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo encontro, vídeo aula, teleaula, EAD, seja lá o que vocês queiram chamar. Beijo.